Nesse momento começa a mais extraordinária transformação de um ser em outro, chamada pelos antigos gregos de metamorfose. Se você é desses que tem medo da própria sombra, se escuta um calango chiar no mato, acho que é uma cobra. Se vão tomar uma xícara de café, bate um baião na beira do pires, tomem cuidado, que o espetáculo que eu apresento pode abalar o seu sistema nervoso. Calma, Sumara. Atenção, bilheteria, estamos tendo um problema. Calma, Sumara. Atenção, cuidado. Calma, Sumara. Bilheteria, estamos com a Sumara. Gente, como assim? Uou! Tudo belezinha, galera? Olá. Bom, bem-vindos ao nosso primeiro programa do Realejo Te Conta. Como vocês puderam perceber, o tema de hoje é a Monga, a mulher gorila. Vocês já devem ter visto em algum lugar do passado, na vida de vocês, em algum parque por aí, ou algum circo, dependendo da região que vocês estão, a apresentação da Monga, a mulher gorila, aquele lugar que a gente até... Bom, vocês viram no vídeo agora há pouco aqui, né? A Aline eu acho que não conhecia, né, Aline? Não conhecia. De nome sim, mas não conheço muito da história, nem nada assim. Ah, então vai ser bacana. Vai ser bacana, vamos ver como que ela reage a essas coisas que eu vou contar aqui hoje, tá? Bom, isso que a gente viu ali no vídeo, no início desse episódio, é como a gente conheceu a Monga, né? Mas antes disso tem toda uma história que começa bem lá atrás. Já ouviu falar da Júlia Pastrana? Não. Não, eu sei que não. Eu também não tinha ouvido falar dela até bem pouco tempo atrás. Bom, a Júlia Pastrana, podemos dizer que é a inspiração para a nossa Monga moderna dos anos 80 ali, né? Ela nasceu em 1834, é essa aqui que está na tela agora. Bonita, né? Bom, o fato é que ela nasceu em 1834 em Sinaloa, no México, né? É um dos estados do México. E desde muito cedo, né, ela nasceu, na verdade, com duas deformidades, com duas doenças, uma genética e uma deformidade no corpo, que também é genética, né? Uma era a hipertricose e hiperplasia. Ufa, eu achei que não ia sair esses dois nomes de doença. Eu nunca ouvi falar. Bom, então agora eu vou explicar para ela também, explicar para vocês o que é cada uma dessas, né? Essas duas deformidades que ela tinha acabaram mudando a vida dela pro resto do tempo da existência dela, né? A hipertricose é o aumento significativo de pelos pelo corpo. Então, sai pelos onde geralmente a gente não tem pelos e em lugares onde a gente já tem pelos acaba aumentando muito a proporção disso. Então a Júlia Pastrana, vou começar a chamar só de Júlia, tá, gente? A Júlia, ela tinha bastante pelo no rosto, pelo nos braços, nas mãos, em grande quantidade, e também ela tinha hiperplasia, né, que era uma deformidade na região da mandíbula dela. Fazia com que ela era mais saliente, os dentes dela eram muito protuberantes. Chegou algum tempo as pessoas acharem que ela tinha duas fileiras de dente, né, achavam que era mais bizarro ainda do que era. E os lábios dela também eram muito protuberantes, assim como as gengivas, né? Então, essas duas características aliadas fez com que ela, desde muito pequena, fosse tratada como um ser bizarro, né? E o que acontece com a Júlia? Aos 4 anos de idade, ela fica órfã, ela fica sozinha. E aí, ela acaba caindo nas mãos de um tio dela, que era um cara muito ambicioso e alcoólatra, né? E eles eram muito pobres, assim, eles eram... indígenas mexicanos, assim, estavam meio que marginalizados já, né, naquela sociedade ali do século XIX no México, né? Assim como até hoje em dia ainda é um pouco assim, né? Bom, então esse tio dela viu nessa adoção dela a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Aí ele pegou a Júlia e vendeu para um circo, anunciando ela como um fenômeno da natureza. Aí nessa venda dela pro circo, ela acabou parando na casa de um senhor muito rico chamado Pedro Sanches. Ali ela ficou desde os 4 anos dela, 1838 por ali, desde os 4 anos dela até os 20 anos de idade. Na casa do Pedro Sanches ela aprendeu a ler, aprendeu alguns dotes artísticos, né? Só que ao mesmo tempo ela era muito maltratada.
E ela era tratada como uma espécie diferente, ela não era uma humana. E a aquisição dele, né, quando ele comprou ela, na verdade era para ele se exibir em casa. Então ele botou ela como criada, como doméstica dele, e exibia ela para os visitantes da casa. Imagina só, ela já era uma época relativamente onde as coisas eram vistas de uma forma diferente, uma forma difícil, né? Tu ter uma deficiência genética era visto como bizarrice, por exemplo, como, né? E aí ela foi vendida, né? Ela era tratada como uma mercadoria, Uma né? mercadoria. Né? Ela era um ser bizarro a ser ostentado dentro daquela elite da onde ela morava, né? Mas não para por aí. Aí, quando ela chegou perto dos 20 anos de idade, a casa era sempre muito frequentada, tinha muita gente por ali. Uma dessas pessoas era um senhor que era chefe do escritório da aduana, né? A aduana marítima dessa província onde eles moravam. E ele resolveu comprar ela dos donos, porque ele percebeu os dotes artísticos dela. Além dela ser uma figura bizarra, né, aos olhos da sociedade dita normal, ela também tinha dotes artísticos, ela tinha habilidades. Então, ele antevendo uma outra forma de ganhar dinheiro em cima dela, ele comprou dos donos dela. Então, em seguida que ele comprou, ele expôs ela em alguns lugares e depois mandou ela para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ela ficou sob a gerência de um rapaz chamado Theodore Lynch, né, que de lente não tinha nada, ele era muito rápido também. Ele começou a entender as habilidades dela e viu que ela não era só uma forma bizarra, ela não era apenas um fenômeno da natureza. Ela era uma artista, ela era um fenômeno da natureza com dotes artísticos. Então ele, como era um produtor de espetáculos, começou a organizar um espetáculo para ela. Depois do primeiro espetáculo, da primeira apresentação dela, ele pediu ela em casamento. Né? Que romântico, né? Só que não. Ele entendeu que ele, sendo o esposo dela, ele poderia ser dono de tudo que acontecia com ela. E aí ele passou a perna no Francisco Sepúlveda e ficou com ela para ele. E aí ele começou uma turnê pelos Estados Unidos, mostrando os dotes artísticos dela, que não eram poucos. Ela era uma ótima cantora, ela era mezzo-soprano, né? Então ela tinha uma voz maravilhosa, ela dançava, além dela desenhar e costurar os próprios figurinos. Então ela era... e aprendia rápido o idioma, porque ela aprendeu inglês muito rápido, né? Então ela falava espanhol e inglês ela pegou rapidinho. Ela é inteligentíssima. Inteligentíssima. As pessoas que conheceram ela dizem que ela era um ser de rara inteligência, assim, pra época, né? Porque ela ficava muito presa, então ela lia muito, né? Ela não saía pra rua, então ela se dotou de muito conhecimento e pôde aprimorar os dotes, os talentos dela, porque ela ficava muito presa, podendo praticar, né? Infelizmente ela não saía de casa, né? Bom, o Lynch, né, o Theodore Lynch, levou ela para Nova York. Essa é uma parte que eu gostaria que vocês imaginassem dentro da cabeça de vocês. Imagina, ali pela metade do século XIX, salões, salas, casas muito luxuosas, recebendo coquetéis, jantares, reuniões sociais. E nessas reuniões sociais, o Lynch levava a Júlia para mostrar ela para os ricos. E ela ficava desfilando e mostrando os dotes artísticos dela nos salões da riqueza, da elite da época, ornando no meio de toda aquela beleza que eles ostentavam, um ser bizarro caminhando no meio deles. Que bizarro. E fizeram muito sucesso, assim, lá. Depois disso, então, eles resolveram investir numa turnê na Europa. Então eles atravessaram o Atlântico e foram para a Europa a partir da costa oeste da Europa. Entraram por ali, começaram a turnê pela Europa, até que na Inglaterra ela teve a oportunidade de encontrar o Charles Darwin, que analisou a arcada dentária dela para colocar nos estudos dele, para tentar desenvolver melhor as teorias dele sobre as mutações na arcada dentária dos mamíferos. Né? E ele examinou ela, e ali ficou constatado que ela não tinha duas arcadas dentárias, uma atrás da outra, né? Que ela tinha normal, porém mais protuberante. Né? Protuberante. E, bom, lá na Inglaterra fizeram uma série de exames dela, uma série de experimentos, uma série de investigações, algumas bem invasivas, bastante doloridas. E a ideia do Lynch era que eles achassem cada vez coisas mais bizarras nela para aumentar a possibilidade de lucro. Mais, né?
né? Sim, Ele quanto ficar mais- ela ser vista mais como uma... Quanto mais bizarra ela fosse, mais era a possibilidade de lucro dele. Então, Aham. Só que não encontravam nada além daquilo que eles conseguiam ver aparentemente, que era a arcada, a mandíbula, né? Era o excesso de pelos. E o Darwin mesmo falou que era uma mulher normal, porém com algumas deformidades. mas é que naquela época não era visto como uma pessoa que tinha uma deficiência, né? Era realmente visto como uma criatura bizarra que não sei, né? Talvez não fosse nem comparada com os Com o humanos. ser humano. Né? E aí tu me deu um mote legal, porque no resto da turnê pela Europa, eles começaram a investir muito mais nesse lado mítico, assim, na figura dela, sabe? Por horas era a mulher mais feia do mundo, né? Que talvez fosse o melhor elogio para ela, porque às vezes era a mulher macaco, às vezes era a mulher urso, dependia muito como eles apresentavam, né? E uma coisa que a gente pode pensar disso é que quanto mais eles desumanizavam ela, mais eles satisfaziam um desejo de uma cultura de consumo, sabe? As pessoas queriam consumir aquela bizarrice. Então, quanto mais ela fosse desumanizada, mais bizarra ela seria e mais público atrairia, mais traria satisfação para uma sociedade, uma cultura que já era de consumo, né? O século XIX já estava fervilhando, né? Já vinha de antes isso, né? Então, continuando essa turnê, chegou ali por volta do ano de 1860, eles chegaram em Moscou. Ela estava grávida, né? Surpreendentemente grávida, do primeiro filho dela com Theodor Lind. E, bom, ela acabou passando mal durante o parto, né? O bebê nasceu, ele nasceu com o mesmo problema que ela, com o mesmo excesso de pelos, já no nascimento, já deu para perceber isso. Os dois tiveram infecções terríveis durante esse pós-parto. O bebê durou 3 dias e faleceu, né? Ele não durou. E ela durou 5 dias e também veio a óbito. Só que tem mais uma bizarrice nisso. O Lent, o marido dela, nesse período entre o parto e a morte dela, ele começou a vender ingresso para as pessoas irem observar o sofrimento dela e a morte dela, né? A morte da mulher mais feia do mundo. Gente, que bizarro. Muito bizarro, né? Essa é a Júlia. Mas não acaba aqui a história da Júlia, quando ela morre. Agora vem a segunda parte da história da Júlia, que essa pra mim é a parte mais impressionante, assim, de tudo isso que aconteceu com ela. Depois que ela morreu, né, depois que teve esse último ato bizarro de apresentação dela, ela foi vendida por ele, por um professor, por um cientista da Universidade de Moscou. Vendeu para ele os corpos, porque achou que não tinha mais serventia nenhuma. Esse cientista resolveu embalsamar os corpos. Ele fez mais ou menos o mesmo processo que se faz quando se empalha um animal, sabe? Gente. Fez isso com os 2 corpos, com o corpo da Júlia e do bebê. Né? Embalsamou os 2. Quando tu falou embalsamou, eu pensei que era tipo o mesmo processo das múmias, sabe? O termo que... Mas é tipo empalhar a pessoa. O termo que se popularizou mesmo foi como múmias. Tratam elas como múmias. Mas parando e lendo sobre o processo, escutando o que os historiadores falam, né, o processo foi muito parecido com o processo de empalhar um animal mesmo. Né? Tiraram os órgãos internos, fizeram toda uma limpeza, encheram, estufaram e colocaram em exposição, né, no museu da Universidade de Moscou. E as pessoas começaram a visitar o museu para ver os corpos deles mumificados lá. Tipo, ainda depois da morte dela, ela continuou gerando lucro. Gerando né? lucro, As pessoas lucrando em cima dela. Aí o que o Lent fez? Quando ele percebeu que estava dando lucro, ele foi até a embaixada dos Estados Unidos e reclamou o corpo dela de volta. Disse que ele queria o corpo da mulher e do filho, provou que eles eram casados, né? Que eles tinham se casado nos Estados Unidos, reclamou o corpo deles e os corpos deles de volta, e ele, por conta, começou a fazer uma turnê para expor os corpos na Europa. Isso tudo ainda ali no ano de 1860 para 1861. Né? Passando o tempo, 1864, o nosso queridíssimo Theodor Lent, né, em uma das suas excursões com os corpos da Júlia Pastrana e do seu filho, ele descobre que lá tem uma mulher com umas características muito parecidas com as características da Júlia. Né? E ele resolve que ele vai fazer o quê?
A mesma coisa que ele já fez com ela. Ele vai casar com ela, né? E ele foi atrás dela. Ela era uma mulher com as características mais ou menos parecidas, não tão protuberantes, a arcada dentária quanto da Júlia, né? E se chamava Zenora, era o nome da personagem dela, nesses shows de bizarrice, nos freak shows que ela participava. Ela já participava de shows, assim, em parques, em circos, também dessa mesma forma que a Júlia. Também, né? E só que aí ela não era agenciada por ele até aquele momento. Sim. E aí ele foi atrás dela e conquistou ela. E convenceu ela a casar com ele. E aí ele passou a ser gerente do negócio dela também, né? Do negócio dela, né? Gerente da aparência dela e da exposição dela. Então eles começaram a alugar os corpos da Júlia e do bebê para outros museus, para outros parques que quisessem exibir. Entregaram para eles, entregavam para um, depois pegavam de volta, alugavam para outro, e assim eles foram fazendo, enquanto, né, o Theodor Lente cuidava da carreira dessa nova esposa dele. Chegando ali por volta de 1880, olha o tempo que passou, né? Já estamos em 1880. Eles resolvem ir para São Petersburgo, na Rússia, e então eles deixam os corpos, né, as múmias, num dos museus de Viena, e vão para São Petersburgo. Só que lá, o Theodor começa a ter algumas alucinações, ele começa a piorar o estado mental dele, que já não era bom, né? A gente já de convir que ele já não era um cara muito dentro da normalidade, né, do ser humano. Ele já não era uma pessoa muito certa. Não, já não era não. Ele era bastante estranho também, talvez mais bizarro do que a Júlia. Muito mais, Ela, na verdade, não era bizarra, né? Ela era diferente, né? Uhum. Bom, lá ele começou a ter um comportamento então ainda mais estranho do que o normal dele. Tanto que ele chegou a jogar fora boa parte do dinheiro que eles tinham guardado, ele jogou num dos rios lá que banham a cidade de São Petersburgo. Né? Ele começou a ficar desorientado e ele começou a dizer que essa nova mulher dele era a mesma que a Júlia. Ele começou a chamar de Júlia, ele começou a entrar numa dessas. Enlouqueceu. Só que essa era um pouco mais esperta, essa se defendia um pouco melhor e internou ele, mandou internar ele. E ele ficou internado no sanatório, ela assumiu todas as dívidas. Ela devia ter mandado empalhar ele. Ele foi pro sanatório. Empalha esse homem! Ele foi pro sanatório, ela ficou com todas as dívidas que ele tinha adquirido. Ele morreu no sanatório, né? Logo depois ele teve uma crise louca lá e morreu. Não se sabe muito bem as causas da morte dele. E aí o que ela fez, né? Uma pessoa muito boa, ela foi até Viena e pegou os corpos de lá. E ela começou a comandar a turnê agora. Agora ela era a dona dos corpos e ela que fazia a turnê, carregando os corpos e tirando lucro em cima da Júlia Pastrana. Né? E passou assim um tempo. Aí é uma lacuna de tempo que a gente não sabe precisar o que aconteceu. Né? Entre esse momento que ela pega, claro, ela começou a fazer turnê, ela começou a girar, mas em determinado momento some da história. Só reaparece em 1821, um norueguês, né? O nome dele vai aparecer aqui embaixo. 1821. 1921. Isso, porque a gente estava em 1880, agora já é 1921. Isso, passou aí 41 anos, né? Numa conta rápida. Passou um tempão, onde a gente quase não tem notícia. Então, esse norueguês que ficou com o corpo dela, não sei de que forma chegou até ele começou a expor em 1921. Né? Aí começou a ganhar dinheiro, imagina, 1921, quase 100 anos depois do nascimento dela. Aí ele colocava em exposição, no caso, o corpo da Júlia, do filho. Isso. E né? o... Não, essas duas, né? Os dois que já vinham sendo expostos antes, que tinham ficado sumido um tempo. Aí, depois disso, a gente tem uma outra lacuna de tempo, assim, a gente sabe que ficou sendo exposto também por esse norueguês. Em 1940, olha como é a história dá volta. Em 1940, 106 anos depois do nascimento dela, acontece a invasão dos nazistas na Noruega. Aí o dono das múmias consegue convencer o governo nazista, né, a expor em todo o território ocupado pelos nazistas. Caso, o norueguês consegue convencer os alemães, né, a expor no território ocupado pelo nazismo o corpo dela e do bebê em troca de dinheiro para o Terceiro Reich, né? E junta muito dinheiro, porque as pessoas ainda querem ver, né? E junta muito dinheiro.
desse período da Segunda Guerra Mundial. E aí some de novo. Volta a aparecer só em 1973, ainda na Noruega, só que o que rola? Invadem o lugar onde esses corpos estão guardados e roubam. Né? Roubam, levam embora e vandalismo, assim, arrastam pela cidade, não sei porquê, né? Arrastam pela cidade e depois de um tempo encontram já o que restou da múmia da Júlia, né? Já faltando um braço, e depois de outro tempo encontram a múmia do bebê num campo, já impossível de ser recuperada porque os ratos comeram, e fica só a múmia dela, que eles levam... Que inclusive esse pé... Não tem nenhum pedaço dela aqui no Brasil. Aí levam ela e somem depois de mais de um tempo. Em 1990, aí o corpo da Júlia foi encontrado. Depois desse tempo todo sumido, ele foi encontrado no sótão do Instituto Forense de Oslo. Né? Ele tinha ficado guardado e sumido esse tempo todo lá. Aí localizaram ele nesse sótão. Aí teve um tempo de discussão tentando descobrir o que era aquilo, de onde tinha vindo. Né? Aí, toda essa mão. Aí descobriram e teve uma grande discussão daí o que iam fazer com o corpo com essa múmia, né? Com a múmia da Júlia Pastrana. Então eles resolveram entregar para um médico que era professor da Universidade de Oslo e ele já tinha uma coleção bizarra dessas lá no meio dos experimentos dele e resolveu que ia ficar com ela e entregaram para ele, né? Bom, né? Depois disso, passa mais uma década pelo menos, até que em 2003, uma artista mexicana que morava em Nova York foi convidada para participar da montagem de um espetáculo teatral. Né? O nome dessa artista ela é a Laura Anderson Barbata. A Laura Anderson ela foi convidada para fazer parte da equipe que ia cuidar da arte visual do espetáculo. Aí chegando lá, ela descobriu que o texto era sobre a Júlia Pastrana, que ela não conhecia, assim como a gente não conhecia, e começou a pesquisar mais sobre o assunto e se emocionou muito, né? Se envolveu muito com a história e resolveu que ia tentar fazer alguma coisa para recuperar o corpo dessa mexicana que estava há tanto tempo sendo explorado na Europa e dar um enterro digno para ela. Então ela começou uma super movimentação, né? Movimentou muita gente, muitos órgãos tentando trazer ela, só que ela não conseguia. Primeiro porque esse tutor dela, esse instituto que estava com a posse da múmia da Júlia, não queria liberar. Eles achavam que ia acabar expondo ela de novo e eles achavam que ela estava bem lá, que ela estava guardada lá e que estava tudo tranquilo. Né? E ao mesmo tempo, o povo, os representantes dessa província onde ela nasceu no México, eles não conheciam a história dela. Então eles não se envolviam, eles não sabiam quem era a Júlia Pastrana. Ficou famosa onde? Pelo quê? Né? Nunca ouvi falar. Né? Foi uma coisa que não chegava até os ouvidos deles. Assim, a maioria das pessoas não conheciam isso. Né? Embora a história dela já fosse muito conhecida, mas não era uma coisa que atraísse as pessoas. A figura, talvez até eles conheciam, né? Sabiam, mas não sabiam da história dela, nem como surgiu, nem nada assim. Nem do ponto final, né? De como que essa história estava, né? Porque já se conhecia, já era um mito, né? Já tinha acontecido até filmes, né? Já tinha acontecido filmes na década de 60, já não era uma coisa nova a história dela, mas não tinha esse envolvimento, as pessoas não sentiam ela como sendo pertencente daquele lugar e eles também não sabiam dessa vontade de trazer ela para enterrar, né? Eles não entendiam isso. Só em 2011, depois de muito esforço da Laura, é que ela conseguiu que o governo da província lá de Sinaloa resolvesse entrar nessa discussão, né, dentro de uma linha diplomática, conversando com os noruegueses e tentando trazer ela para cá. Depois de muita negociação, eles toparam que trouxesse de volta para o continente americano, de volta para o México, o corpo dela, desde que nunca mais ela fosse exposta daquela forma e que ela tivesse um enterro digno, um enterro cristão. Né? Aí prometeram isso para os noruegueses, né? Contrapartida, a Laura ela tinha que ir para lá e averiguar se o corpo ia realmente vir. Né? Então ela foi a última pessoa que viu a múmia da Júlia.
Aham, foi a última pessoa. E antes desse traslado para cá, que é para cá, para América, que começou no dia 7 de fevereiro de 2013. Né? E dia 11 de fevereiro de 2013, eles chegaram no México e começaram os ritos fúnebres, né, que vocês vão ver algumas imagens agora aqui, né, do cortejo, bem bacana, bastante música, né, o povo realmente prestou uma homenagem bonita para ela, né. 153 anos depois da morte dela, né, é uma jornada tão maluca, tão interessante que a gente está aqui agora, né, contando isso, né, é tão impressionante que volta e meia alguém vem e conta ela de novo, né. Bom, então no dia 12 de fevereiro de 2013 ela foi sepultada. A história da Júlia foi contada já inúmeras vezes, né? Foi contada, como eu tinha falado agora há pouco, ela foi contada pelo cinema, ela foi contada pelo teatro, ela virou música, ela virou musical, né? E assim, só pra gente citar alguns, né? Em 1964 teve um filme ítalo-francês chamado La Donna Simia, né? Ou The Apple Woman, que contava uma história parecida com a dela. Não era exatamente a história dela, mas era muito baseada na vida dela, né? E além disso, né? Além desse filme do Marco Ferreri, também no final dos anos 80 teve um espetáculo musical australiano, né? Com o nome de Pastrana, que também fez um grande sucesso lá, teve uma boa recepção, teve uma boa crítica, e também narrando a história da nossa personagem de hoje. No início dos anos 90, em 93, uma banda chamada As Ponies lançou um disco, um LP chamado Green, e nesse LP, uma das músicas é Júlia Pastrana o nome, e a letra é muito bonita, é bem tocante, assim, né? Eles fazem um rock meio punk, assim, uma coisa meio, né? Eu não sei muito bem definir qual é o estilo musical deles, mas é bem interessante a letra da música, assim, é muito bacana, vale a pena escutar. Vai estar na descrição, com certeza a gente vai colocar na descrição. E além disso, né, em 98, ela também teve a história dela contada, né, e também encontrou projeção no texto teatral A Verdadeira História da Vida Trágica e Morte Triunfante de Júlia Pastrana, a mulher mais feia do mundo, né, do Sean Prendergast. Eu acho que é esse o nome dele. Esse é o texto que, em 2003, a Laura foi ajudar na montagem da peça, né? 5 anos depois que ele foi escrito. Bom, né, pra gente terminar o assunto, porque o vídeo está ficando longo, e a gente mais ou menos amarrar isso, o que a gente consegue chegar numa conclusão assim, né? A história da Júlia é a história de uma escravidão, da escravidão e do abuso, da violência, da exploração feminina por parte dos homens de uma época, sabe? Isso acabou se perpetuando até os dias de hoje, né? Ainda existem homens que exploram os dotes das suas mulheres, né? Tiram proveito disso, né? E aí, para além disso, também a gente pode discutir como eram tratadas essas pessoas, né? Quantos mais, além dela, devem ter histórias tão fascinantes, né? A gente tem, sei lá, na mesma época, esses freak shows eles eram muito populares, né? A pessoa mais alta do mundo, a pessoa mais magra do mundo, a pessoa mais gorda do mundo, a pessoa mais baixa do mundo. E o mais louco é que às vezes até a gente já ouviu, né, o nome, né, todas as figuras que tu falou, mas desconhece toda a história que tem por trás, né? Como que surgiu, o que foi acontecendo, né, no decorrer da vida dessa pessoa e como que acabou, ou se acabou, né? Porque a história dela continuou muito tempo depois que ela morreu, né? E toda a contextualização histórica da época, porque a gente vê ela, né? Tinha toda essa questão da figura da mulher, né? De como que a mulher era vista em sociedade naquela época. A mulher não tinha direitos, era vista como um objeto, né? E mais toda essa questão da deficiência, que era vista como uma coisa bizarra, como uma coisa anormal, né? Que é inadmissível, que é ridículo pensar uma coisa assim, né? E, enfim, e toda a história de vida dela, né? Que desde criança, daí ela ficou órfã, daí ela saiu do vilarejo que ela morava, daí ela foi comprada e foi vendida, né?
e sempre vista como um objeto mesmo, como algo que gerasse lucro para... Extremamente E lucrativo. quanto mais bizarro, mais coisas que achavam nela, mais gente juntava em volta pra ver. Então ela era vista como, sei lá, uma peça que tu compra pra uma coisa que tu vai lucrar em cima. Tipo, ela era um objeto, ela era um... E fazendo um link com isso, né? E o que a gente falou antes aqui de quanto mais bizarra ela era, mais lucrativa ela se tornava, né? Mais as pessoas queriam assistir ela. E será que a gente mudou? Eu acho que a gente não mudou, sabe? Hoje em dia, a gente continua clicando, né? A gente continua clicando em coisas bizarras, em fake news, em teorias da conspiração mirabolantes, porque isso tudo atrai, né, o ser humano de alguma forma. O que é estranho, o que desafia a lógica, faz com que a gente seja instigado a consumir, né? Assim como as fake news, né? Acaba levando a gente a outras coisas. Bom, eu acho que é isso, né? O vídeo acabou ficando muito longo, né? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu prometi pra Aline que esse vídeo ia ter só 8 minutos, mas... Não rolou. Não rolou. Mas é que eu também não tinha contado a história pra ela, né? Eu queria que ela escutasse junto com vocês pra ela ver o quanto essa história é realmente surpreendente, né? É mesmo, né? Bom, assim como essa história surpreendente, viram outras histórias surpreendentes. Exatamente. Às vezes eu vou trazer, às vezes ela vai trazer, às vezes nós dois vamos trazer juntos e a gente vai se divertindo junto. Isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo pra gente saber o que vocês acharam. Não deixa a gente falando sozinho, por favor. Exatamente. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, indica pros amigos e ajudar a gente a divulgar o canal. Beleza? Isso. Até o próximo encontro, então. É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. No. No. No! Va-t'en! Diable! Regarde. La cochonnette. La cochonnette. Pourtant, bien. Oui. Oui. Et voilà! Bravo! 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 Bravo!